Um dos ensinamentos centrais de Jesus é para que os cristãos não vivam para agradar os homens, porque Ele que é o Cristo, Ele que é o Senhor, Ele que é Deus, Ele que tem as melhores boas intenções do mundo, Ele é o próprio Deus, Ele que é o equilíbrio humano, porque Jesus é verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Ele é equilibrado em tudo aquilo que Ele faz. As suas ações são divinas. Ele é o melhor mestre, o melhor formador, o melhor exemplo, o melhor pastor. Não agradou os homens. Os homens estão sempre insatisfeitos com tudo. Um dia, Dom Milton, numa conversa informal de bênção dele, falei: Dom Milton, padre, nem Jesus agradou a todos. E é isso mesmo. E quanto mais a pessoa ocupa um cargo elevado, papa, bispo, pároco, padre, presidente, diretor de uma escola, quanto mais ela tem um cargo público, um coordenador, um síndico de prédio, ela vira alvo de tudo e de todos. E Jesus está dizendo para você, você que quer caminhar, você que quer ir para o céu, você que quer viver bem, para você não ligar para isso. E aqui Ele faz uma comparação. Com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão, é um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelos seus filhos. E é São Paulo depois quem vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. São Paulo diz assim: pouco me importa ser julgado pelos homens ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Espero o justo juiz, o Senhor, que virá colocar às claras aquilo que está escondido e recompensará cada um conforme as suas obras. Em Gálatas ele também vai escrever, Gálatas 1:10: se fosse para agradar os homens, eu não me tornaria servo de Cristo. E São João Maria Vianney, um outro santo, esses santos vão atingindo a liberdade interior. São João Maria Vianney diz isso: não viva para agradar os homens, a tua plateia são os anjos e os santos. Santa Teresa d'Ávila, que trabalhava com monjas fechadas, em clausura, ela dizia que para a pessoa avançar no caminho de Deus é necessário um desassimento, um desprendimento de si. Por que tem gente que trava no caminho de Deus? Ai, o que ele vai pensar de mim? Se eu falar isso aqui, o que vai pensar de mim? Se eu colocar tal roupa, o que vai pensar de mim? Se eu mudar o meu cabelo, o que vão pensar de mim? Se eu trocar o meu carro, o que vão pensar de mim? Se eu fizer uma melhoria, o que vão pensar de mim? Pessoas que vivem diante dos olhos dos seres humanos o tempo inteiro, sabe o que acontece com elas? Elas apodrecem. Elas paralisam. Não só paralisam, mas vai apodrecendo por dentro. E desculpa, meus queridos, quanto menos desenvolvimento humano, quanto menos a pessoa desenvolve humanamente, aquilo que é próprio das faculdades humanas, a cultura, a leitura,
o desenvolvimento, o senso estético, quanto menos se desenvolve humanamente, mais difícil é para você conviver. Porque qualquer coisa afeta a suscetibilidade do próximo. Qualquer coisa que você fizer, a pessoa fica... São Vicente de Paulo, que trabalhava com pessoas pobres, paupérrimas. Ele sempre dizia, os pobres são extremamente exigentes. Quanto menos desenvolvimento humano, mais exigência, e às vezes coisas desequilibradas, hipocrisias. Aí se vem isso para o âmbito da igreja ainda, nem se fala, e Jesus está falando para mim, para você, para cada um de nós, para você não concentrar nos julgamentos das pessoas, porque Ele que é Senhor, Ele que é Deus, Ele que tem a melhor boa intenção do mundo, Ele que viveu por excelência o hino da caridade de São Paulo. Hoje nós estamos aqui no hino da caridade, né? Hino da caridade. São Paulo está dizendo o que é a caridade, né? A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija-se com a verdade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. Jesus, que é a caridade encarnada, não agradou os homens. Então vamos mirar em Cristo. Santa Teresa d'Ávila de novo. Mira para quem te mira. Olha para quem te olha. Olhos fixos em Jesus. E fazer as coisas como São José, em silêncio, com a boa vontade do coração. Fazer as coisas como o Papa Cornélio, que vendo a fraqueza dos irmãos que iam negando a fé, porque o Império Romano vinha e capturava, alguns professavam a fé, os confessores, e eram martirizados. Os lápices negavam. Não quero saber, não conheço ele. Não, nunca vi não. E eram os desertores do cristianismo. Aí Novaciano, que era um bispo rigorista, queria que todo mundo fosse mártir a ferro e fogo. Diziam que esses lápices, esses que caíram da sua fé, eles tinham que ser excomungados. O Papa Cornélio, São Cornélio, que celebramos hoje, diz, não. Deus é misericordioso e irá abraçar também a fraqueza deles. Então, por isso a igreja se dividiu entre os rigoristas e aqueles que estavam do lado do Papa, que era para acolher novamente os irmãos que tinham fraquejado na fé. São Cipriano foi um advogado em Cartago, um homem muito inteligente, que chegou a ser sacerdote e bispo, e também foi perseguido. Tanto Cornélio como Cipriano, eles não viveram para agradar os homens. Eles não viveram para agradar a torcida. Eles concentraram a vida deles num desprendimento de si mesmo, numa liberdade interior que levou-os a derramar o sangue por Jesus. Então vamos nesta Santa Missa pedir também essa graça para a gente começar a ser livre por dentro, homens e mulheres livres, para a gente poder vivenciar, experimentar a liberdade dos filhos de Deus. São Francisco de Assis, que não vivia para agradar os homens, ele dizia, o homem vale aquilo que é diante de Deus e nada mais. E Santa Teresinha diz, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Então não adianta, queridos, quem quiser dar muita satisfação para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, o que está achando, o que está deixando de achar, aí acabou a conversa,
tudo está paralisado, você não vai fazer absolutamente nada. Agora, se Deus te elegeu, se Deus te constituiu para fazer obras, porque São Paulo diz isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos. E a sabedoria, Lucas 7, 35, a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Quem que são os filhos da sabedoria? São os santos. A sabedoria é o Evangelho é justificado pelos filhos do Evangelho, que são os santos, são aqueles que se assemelham ao coração do Mestre, do Senhor, e o Senhor não viveu para agradar os homens, o Senhor viveu para agradar o Pai, se entregou. A incompreensão dos apóstolos foi tão grande que até no dia que Jesus morreu na cruz, eles saíram correndo, foram tudo embora. Ficou só um aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora e Santa Maria Madalena. Os santos, eles justificam a sabedoria, porque eles são cheios do Espírito Santo. Chesterton, muito inteligente, muito sagaz, esperto, escritor, filósofo, ele vê isso na história. Todos os santos se caracterizaram por isto, se oporem radicalmente ao seu tempo, por isso que eles eram julgados, por isso que eles eram incompreendidos. Que o nosso modelo seja Jesus Cristo, que nosso modelo seja os santos, porque eles sim, eles merecem o nosso louvor, eles merecem a nossa vida, a nossa energia, porque são modelos de quem mirou em Cristo e não olhou para trás. Termino com um trecho bonito de Filipenses, que faz com que a gente reflita. São Paulo diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 8, aqui está o itinerário de quem quer agradar a Deus e não os homens. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco. Esterco, você sabe o que é esterco, né? A fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo Jesus. A justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que já cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto. Aqui que está, Filipenses 3,13. Aqui que está, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. É isso. O passado precisa ser um trampolim, uma mola propulsora que te joga lá na frente, sem olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Deixe que falem, deixe que julguem, deixe que critiquem, não importa. O que importa é o que Deus está vendo, e Deus vê o coração. 1 Samuel 16, 8. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a maior honra e glória do Senhor. Assim a sabedoria será justificada pelos seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Cantemos o nosso ofertório.